Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos nessa casa de luz e paz. Que o nosso Mestre Jesus derrame sobre cada um de nós nesta noite a sua luz e a sua bênção. Para que a gente faça a nossa harmonização, eu convido os irmãos que nesse momento fiquem numa posição confortável, fechem os seus olhos do corpo físico. Pedimos a Deus Pai Todo-Poderoso, que é amor, ao seu Filho, nosso irmão Jesus, que aqui na terra esteve para trazer a lei do amor, a lei de Deus, a lei do nosso Criador. Aos mentores desta casa de luz, que nos abençoe nesta noite, derramando sobre cada um de nós a luz do entendimento, a luz do bom senso, a luz da sabedoria, para que possamos ter o melhor proveito do estudo dessa noite, direcionando também os nossos pensamentos aos todos os nossos entes queridos e familiares que não puderam estar conosco nesta noite. Levamos a ele também a sua bênção e a sua luz. Que assim seja. Então, queridos irmãos, o nosso tema de estudo desta noite é a evangelização infantil. Mas por que falar de evangelização infantil para adultos? Fui buscar as respostas, é claro, no Livro dos Espíritos, que é o nosso livro de estudo durante esse ano de 2023. E Marcos também, no seu capítulo 9, ele nos traz uma frase de Jesus, é claro, que nos diz: quem recebe uma destas crianças em meu nome está me recebendo. E quem me recebe não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. Então, quando a gente recebe uma criança, a gente recebe a Deus. As crianças em idade infantil e também aquela criança que existe dentro de cada um de nós. E o Livro dos Espíritos, na sua questão 208, Allan Kardec questiona os espíritos com a seguinte pergunta: nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? Então, pensando que vivemos várias encarnações e trazemos vários aprendizados, de outras vidas e também muitas arestas a serem melhoradas, a pergunta é: será que os pais exercem, depois do nascimento do filho, sobre ele, alguma influência? E a resposta é o seguinte: ao contrário, grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Então, se somos pais e mães, quando eu falo pais e mães, temos sim e podemos sim exercer uma grande influência para com nossos filhos. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos para a educação. Constitui isso uma tarefa, tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Então, muitas vezes, nós como genitores, aqueles que já são pais e mães, aqueles que um dia serão pais e mães, e a todos nós que somos filhos também,
através dos nossos hábitos, né? Muitas vezes não muito certos, aqueles hábitos que muitas vezes não passaram no crivo da lei divina, a gente pode sim influenciar os nossos filhos de forma negativa. E quando eles são pequenos, né, quando a gente percebe neles alguma atitude que não é conivente à lei divina e a gente não tenta de certa forma direcioná-los, né, digamos, a uma atitude melhor, colocando algumas regras, explicando para ele, né, que vivemos num todo, num universo que é um todo e que todos precisamos de todos e que tudo está em tudo. Então falhamos também na nossa missão, né? E também teremos que prestar conta, né, quando daqui partirmos novamente para o mundo espiritual, que é o nosso verdadeiro mundo, né? Então, cada virtude vivenciada no seio da família, cada exemplo bom vivenciado no seio da família é uma semente de luz. É uma semente de luz que dentro de cada criança vai florescer e vai crescer. Quantos de nós aqui hoje passamos por dificuldade porque não recebemos dos nossos pais essa vivência, esses bons exemplos? Se mesmo com os bons exemplos, meus irmãos, alguns dos nossos filhos continuam errando, continuam num padrão que não é compatível à lei divina, à lei do amor, à lei que Cristo veio nos ensinar, se a nossa parte foi feita na educação deles, nós também estamos livres desse compromisso. Porque somos cada um ser individual para Deus. Se cumprimos a nossa missão, fizemos tudo o que nós podíamos, a partir de um certo momento, o compromisso passa a ser somente do nosso filho, daquele ser, filho de Deus como nós, para seguir a sua caminhada e a sua evolução. Continuando também na questão 209, a pergunta, então, é a seguinte: por que é que os pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza perversa? Por outra, por que é que as boas qualidades dos pais nem sempre atraem, por simpatia, um bom espírito para lhes animar o filho? Então, quantas vezes a gente se depara com um pai e uma mãe que seguem as leis divinas, que a gente vê com um espelho e o filho é aquela dita ovelha negra. E o contrário também acontece, né? E a resposta, então, de Kardec, dos espíritos a Kardec é a seguinte: não é raro que um mau espírito peça que lhe sejam dados bons pais, na esperança de que os seus conselhos o encaminhe por melhor senda, e muitas vezes Deus lhe concede o que deseja. Então, muitas vezes, no nosso seio familiar, dentro da nossa família, onde existe uma harmonia, nasce lá dentro o quê? Um espírito que precisa da nossa ajuda. E ele causa, sim, um certo distúrbio, causa problemas, mas é a nossa função como família, como pais, auxiliar da melhor forma possível este ser, que como nós também está em evolução. Seguindo então na próxima pergunta, falando ainda, da vivência na infância, a questão 210. Pelos seus pensamentos e preces, podem os pais atrair para o corpo, em formação do filho, um bom espírito, de preferência a um inferior? Então, será que nós, como pais, podemos escolher quem vão ser os nossos filhos?
E a resposta é a seguinte: não. Mas podem melhorar o espírito do filho que lhe nasceu, está confiado. Esse é o dever deles. Os maus filhos são uma prova para os pais. Então, Deus não dá, Deus é que decide quem serão nossos filhos. Tanto para o nosso aprendizado como pais, e também para esse filho que nos é confiado, né? E a oração, queridos irmãos, a prece, ela tem um poder que a gente não tem dimensão. Então a oração dos pais para aquele filho que veio dentro da minha família para tentar o reajuste, ele é muito importante. Ele é uma obra divina, a prece é uma obra divina. E eu não falo da prece decorada, eu falo da prece do coração, da energia que existe em cada um de nós e que vai até os nossos filhos através da nossa oração. Vai através dos nossos pequenos, não somente os nossos filhos, mas também os filhos dos nossos filhos e todos os filhos que podemos auxiliar. Todas as crianças que de alguma forma podemos auxiliar, né? Então, a oração, ela comanda, ela purifica os nossos sentimentos. Rezamos por nós e por todos aqueles que queremos auxiliar, né? E falando dos maus filhos, né? Os maus filhos realmente, eles são uma prova para os pais, né? Dando também a oportunidade do quê? Se eu fui um mau pai em uma de minhas encarnações, qual é a minha tarefa? Qual que é a minha prova? Ter um filho que precisa do meu auxílio, que está equivocado em suas atitudes e a minha obrigação é ajudá-lo. Passando a minha prova, pagando as minhas dívidas e auxiliando também a esse ser, né? Esse espírito também a evoluir. Então, com relação aos pensamentos, né? Tanto o pai quanto a mãe, mesmo no ventre, né, da mãe, a gente deve sempre ter bons pensamentos, né, e prestar atenção nas atitudes dos nossos filhos. Porque pensamento é energia. Tudo que nós pensamos para nós e para nossos filhos vai auxiliá-los no seu melhoramento. Na questão 379, o que Kardec pergunta então? É tão desenvolvido quanto o de um adulto o espírito que anima um corpo de uma criança? Então, queridos irmãos, lembrando da reencarnação, de que nossos filhos, assim como nós, já vivemos muitas e muitas vidas, tivemos muitas e muitas encarnações, a gente pega aquele corpinho frágil, porque é assim que tem que ser, para que a gente olhe, para que o olho da gente brilhe, né? E para que a gente ame aquele ser. É por isso que nascemos assim, totalmente dependentes, né, dos nossos pais. Muito ao contrário, muitas vezes, dos animais, que nascem e conseguem sobreviver sem o auxílio do pai e da mãe. Nós não conseguiríamos, né? Então, aquele filhinho que temos lá em casa, ele traz uma carga, né, de outras vidas. E tem, né, que contar com a nossa ajuda. E quando eu falo nossa ajuda, não somente a ajuda, quando a gente pensa ajuda material. Sim, estamos num mundo de matéria e precisamos de tudo o que Deus nos deu para sobreviver neste mundo de matéria. Mas precisamos também lembrar que nossos filhos trazem uma carga e também precisam evoluir, aprender sobre o Criador, aprender a amar um ao outro e fazer ao próximo, como Jesus nos disse, né?
aquilo que ele quer para si mesmo. E a resposta, então, dos espíritos é a seguinte. Eu vou repetir a pergunta. É tão desenvolvido quanto de um adulto o espírito que anima o corpo de uma criança? Pode até ser mais progrediu. Apenas a imperfeição dos órgãos infantis o impede de se manifestar. Obra de conformidade com o instrumento de que dispõe. Né? Então, é claro que uma criança, ela não vai logo falar, logo ao nascer. Ela precisa de um período. Né? Ela precisa de um período para caminhar, né? Porque o corpo é frágil e vai se desenvolvendo. Mas dentro desse corpinho tem sim já um espírito que pode tanto ser mais evoluído, ter mais conhecimento e mais evolução moral do que os pais. E o contrário também existe, né? Então, no caso da criança, esperemos que ela cresça, dando ao espírito condições de se manifestar mais livremente. Essa liberdade começa aos 7 anos, expande-se aos 14, consolida-se aos 21 anos. Aí o homem está em condições de responder por ele mesmo, com todos os encantos e desencantos que trouxe contigo. Então, até os 7 anos, meus irmãos, as nossas crianças são como uma esponja. E é nesse período que a gente precisa levar a eles todo o amor, todo o conhecimento do Criador, todo o carinho, toda a dedicação que podemos dar. Porque a partir dos 7 anos até, né, aquela fase que a gente chama da aborrecência, né? Entende? Então, a parte psicológica também é semelhante à parte espiritual. E a partir desse momento, então, a criança tem essa mudança. E muitos pais têm dificuldade de lidar com os filhos nessa idade. Com essas mudanças. Por quê, meus irmãos? Porque se até os 7 anos a gente não corrigiu os defeitos dos nossos filhos, dali em diante, ele vai se mostrar com todas aquelas qualidades e defeitos que ele vem trazendo das outras encarnações. E aí fica mais difícil. Fica mais difícil da gente contornar, da gente conseguir ensinar. Né? Por isso da importância. Né? Por isso que a evangelização também dentro da casa espírita começa, né, desde pequenininho. É claro, sempre na língua da criança, de forma lúdica, com atividades, com brincadeiras, porque se nós colocássemos uma criança sentada aqui no salão, vocês concordariam comigo que, né, a gente não conseguiria estudar, né? Porque eles são muito agitados, né? Quanto à evolução da criança, ela pode até ser mais evoluída do que o adulto, como igualmente pode ser bem mais atrasada no que os próprios pais com quem se encontra estagiando como filhos, dependendo do grau que pertence. Não importa o tamanho ou a idade, ali se encontra um espírito evoluído ou atrasado. A criança pode ser muito mais evoluída do que o adulto, se mais progrediu. Podemos levar Jesus, né, na sua infância. Ele passou pela fase e é o governador do planeta. Então, assim como cada um de nós aqui, Jesus também passou por todos os estágios que nós estamos passando. E hoje ele governa o nosso planeta. Então, nós também, como filhos de Deus que somos, podemos também ter tal grau de evolução, tal grau de amor. Talvez a diferença seja que, como Deus nunca cessa de criar, nós fomos criados depois de Jesus. E de certa forma, queridos irmãos, Jesus talvez também tomou mais decisões corretas do que nós.
mas todos nós vamos ser seres bons em plenitude, assim como o Mestre Jesus. E essas crianças que estão sob a nossa guarda hoje, assim como nós estivemos sob a guarda de nossos pais, eles são o futuro da nossa nação. Eles são o presente e o futuro da nossa nação, né? Então, nós precisamos encontrar lares, fazer dos nossos lares, né, ambientes de amor, para que para que essas crianças realmente cresçam e possam fazer do nosso planeta um planeta melhor. Que a gente não regride, meus irmãos, a gente só progride. Mas às vezes a gente estaciona também. Por isso que é importante o conhecimento, a educação, o auxílio, para que a gente possa progredir. E na questão 380, ela nos diz o seguinte: abstraindo os obstáculos que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, o espírito numa criancinha pensa como criança ou como um adulto? Eis a resposta. Desde que se trate de uma criança, é claro que não estando ainda nela desenvolvida, não podem os órgãos da inteligência dar toda a intuição própria de um adulto ao espírito que o anima. Este, pois, tem efetivamente limitada a inteligência, enquanto a idade lhe não amadurece a razão. A perturbação que o ato da encarnação produz no espírito não cessa de súbito, por ocasião do nascimento. Só gradualmente se dissipa com o desenvolvimento dos órgãos. Então, a gente diz assim, que a criança, quando ela nasce, ela não está totalmente acoplada ao seu corpo físico. E com o passar, dos anos, do seu crescimento, a gente vai acoplando. E a gente acopla definitivamente lá nos 21. Por isso que a gente, relembra daquelas situações e vivencia aquilo que a gente foi nas últimas encarnações, Então, muitas vezes, o que a gente se depara, com crianças prodígios. Uma criança que com uma pouca idade, ela se manifesta, tem situações, ou toca um instrumento, ou fala sobre um assunto que não seria um assunto de criança. Que a gente diz que essa criança é sábia, já nasceu sábia. Pega um instrumento, toca um instrumento. Quando um adulto, que passou vários e vários anos aprendendo a tocar esse instrumento, não consegue, Então é justamente aí que aquilo lá que ela trouxe da outra encarnação, porque tudo que a gente faz com amor, meus irmãos, tudo que a gente faz com amor fica gravado em nós. E a gente leva, de encarnação em encarnação. Então, da importância da gente fazer as coisas com amor, E a ciência procura até estudar por que essas crianças têm essas manifestações. Mas eles procuram aonde? No físico? E não é no físico que está, mas sim no espiritual, E Miramês aqui ele nos traz um exemplo dizendo, perguntar por que uma árvore, antes do seu crescimento, adequa a profusão dos frutos. Não dá antes esses frutos, ou por que o animal de poucos meses não faz o trabalho de um animal adulto, Então, tudo na Terra, tudo está em tudo, e tudo evolui da mesma forma, assim como nós. Lá dentro da semente tem todas as informações para que ela se torne uma grande árvore. Dentro do animal está todas as informações para que ele faça, que ele cumpra a sua missão. E dentro de nós também tem todas as informações para que a gente cresça, para que a gente evolua, para que a gente cresça como corpo físico, e como espírito.
A inteligência ainda se encontra em preparo pelas mãos do tempo com a bênção de Deus. A responsabilidade dos pais, dos professores, do governo é muita. Seres do bem. É nossa responsabilidade tornar cada criança um ser do bem. É a nossa responsabilidade. Então nós não podemos cruzar os braços e olhar para a nossa criança tendo atitudes que não correspondem à lei divina e não sentar com ela e explicar para ela que aquilo é errado. Nós precisamos sim cuidar das nossas crianças. E na questão 381, a pergunta é a seguinte: por morte da criança, readquire o espírito imediatamente o seu procedente vigor? Assim tem que ser, pois que se desembaraçado do seu invólucro corporal. Entretanto, não readquire a anterior lucidez, senão quando se tenha completamente separado daquele envoltório, isto é, quando mais nenhum laço exista entre ele e o corpo. Então, queridos irmãos, tudo depende da evolução do espírito. Que não é porque ele está num corpinho de criança que ele não tem uma evolução, né? E no plano espiritual também temos colônias espirituais que acolhem crianças que desencarnam em idade infantil, né? Porque eles entendem que eles desencarnaram naquela idade e temos sim, no plano espiritual, locais que abrigam essas crianças, né? E falando de grandeza da alma, que já despertou para a vida espiritual, que nos curvamos ante Jesus, né? A criancinha, com dias de existência ou ainda mesmo no ventre da mãe, já absorve o comportamento dos pais, por via de impulsos espirituais, guarda nos departamentos da razão desabrocharem esses laços do bem ou do mal, que se recebe dos pais no ambiente familiar, né? Então, tudo que a gente emanar, mesmo estando a criança no ventre da mãe, ela vai saber. E muito importante também, que a gente fala muito na casa espírita, é o culto do evangelho no lar. Então, é muito importante, queridos irmãos, que a gente ore em casa, que a gente reze, que a gente faça prece, né? Não importa a forma que a gente chame, que a gente nomeie, mas que a gente ore com os nossos filhos, que a gente seja o exemplo para eles, que a gente estabeleça um dia, na mesma hora, dentro da nossa casa, e que a gente pare esses 20 minutos, nem que seja meia hora, para conversar, para falar de Deus, para saber o que os nossos filhos estão sentindo, o que eles estão pensando, qual que é a opinião deles, e levar a eles esse conhecimento. Levar a eles que eles precisam fazer para o próximo aquilo que eles querem para eles mesmos. Então, o evangelho no lar, ele é imprescindível para as crianças. É claro que dentro da casa espírita e outras religiões também tem a evangelização infantil. Mas o primeiro alicerce são os pais que precisam dar. Na questão 382, nos diz assim: durante a infância, sofre o espírito encarnado em consequência do constrangimento que a imperfeição dos órgãos lhe impõe? Não. Esse estado corresponde a uma necessidade, está na ordem da natureza, de acordo com as vistas da providência. É um período de repouso do espírito. Então, queridos irmãos, muitas vezes a gente se depara com crianças, com pouca idade e com dificuldades físicas,
de se locomover, né? De falar, de raciocinar. Então, ela está nesse estado não por acaso, ou por um pedido dela, porque inúmeras vezes Deus nos dá um corpo perfeito e a gente faz coisa errada. E estando muitas vezes num corpo imperfeito, a gente evitaria de aumentar o nosso karma, de aumentar as nossas dívidas. Então, por isso que muitas vezes a gente vê e a gente fica muito triste. E pais e mães que têm essa missão de ter dentro da sua casa um filho que muitas vezes não consegue se virar sozinho, como a gente diz, né? Que tem essas incapacidades, né? É uma bênção. Paga muitas e muitas dívidas, né? Por se dedicar a esse ser que precisa integralmente, né, do seu auxílio, da sua ajuda. Na questão 383, então, Kardec nos pergunta: qual para esta a utilidade de passar pelo estado de infância? Então, por que será que nós passamos pela infância? Vocês já se perguntaram? Olha a resposta. Encarnado com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem no adiantamento, para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Né? Então é justamente nessa idade que a gente é mais acessível. Lembra que eu falei para vocês da esponjinha? Né? Então a gente consegue receber com mais facilidade. Né? E a psicologia também diz que a gente nunca deve falar com um filho menor de cima para baixo. Né? A gente sempre tem que se abaixar, ficar na altura dele, para ele entender que a gente não é superior, que a gente é igual, mas que a gente está ali em auxílio dele. Né? Corrigindo, auxiliando na sua evolução também. Lembrando ainda da questão, né, da evolução dos nossos filhos, né? Então, muitas vezes a gente pode até receber, e a codificação espírita também nos fala, espíritos de outros planetas, mais ou menos adiantados do que nós. E muitas vezes a gente vê neles dificuldades físicas e até mesmo da questão da nossa língua. E a gente às vezes não entende, os professores também têm dificuldade muitas vezes de lidar com isso. Mas é porque ele está num ambiente novo, num mundo diferente daquele em que ele estava habituado. Né? E ele demora um pouco para se habituar. Né? E outra questão que as mães sentem muito, né? Por que é o choro a primeira manifestação da criança ao nascer? Por que será, queridos irmãos, que a gente chora ao nascer? Né? Então os espíritos nos respondem: para estimular o interesse da genitora e provocar os cuidados de que há mister. Não é evidente que se suas manifestações fossem todas de alegria, quando ainda não sabe falar, pouco se inquietariam os que o cercam, com os cuidados que lhes são indispensáveis. Admirai, pois, em tudo a sabedoria da providência. Então, quando nascemos, choramos para quê? Para que o coração da nossa mãe, né, nos acolha, cuide de nós, dê os cuidados necessários, para que a gente possa, né, evoluir, crescer, aprender. Então, o que a lágrima do bebê faz com nós? Né? Ela afrouxa os nossos nervos, ela nos deixa mais tranquilos, né? Faz com que a gente pense, tem alguém precisando de mim, dos meus cuidados, né? E mesmo, queridos irmãos, quando a gente é adulto, né, que a gente chora, o choro, ele é uma terapia, né? O choro, ele nos alivia, né? E depois dele a gente sente uma renovação. Então, por que não chorar?
né? Por que não tirar, né? Não aliviar o nosso coração, o nosso pensamento, a nossa vida, né? Daquilo que está nos atrapalhando, né? A criança, quando chora, chama imediatamente a atenção da mãe ou dos que o cercam. Eles logo avaliam se é fome, se é dor, né? E cuidam dela. Como a sabedoria de Deus é grandiosa, o choro do bebê é o recurso de linguagem da criancinha e a mãe é hábil na interpretação do que ela deseja. Por isso, queridos irmãos, que muitas vezes encarnamos como mulher e muitas encarnações encarnamos como homem. Para que a gente aprenda as duas habilidades. Para quando a gente for mãe, a gente poder compreender e entender a linguagem do choro dos nossos filhos. E tanto o pai como mãe, né, tem a sua função e a sua responsabilidade. Não quero dizer que a responsabilidade da mãe seja maior que a responsabilidade do pai, mas o corpo, né, físico feminino tem essa habilidade, né, de compreender melhor a linguagem do choro do filho. E chegando então à última questão, né, da nossa reflexão sobre o nosso estado de infância nesse planeta, a pergunta nos diz, questão 385, que é o que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? É que o espírito se modifica? A resposta ela é bem extensa, tá? Questão 385, vai ficar como tema de casa para vocês. Mas eu vou trazer uma partezinha dela aqui que é bem importante. Então, será que na adolescência, quando nossos filhos ficam assim um pouco diferentes, difícil de lidar, será que mudou o espírito? Será que é o mesmo espírito que está ali? E a resposta é a seguinte: é que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. Não conheceis o que é a inocência das crianças oculta. Não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. Contudo, afeição lhes tendes, as acaricias como se fossem parcelas de vós mesmos, a tal ponto que se considera o amor que uma mãe consagra aos seus filhos como o maior amor que um ser possa votar ao outro. Donde nasce o meigo afeto, a terna benevolência, que mesmo os estranhos sentem por uma criança? Sabeis? Não. Pois bem, vou explicar-vos. As crianças são os seres que Deus manda a nossas existências, para que não lhes possam imputar excessivas severidades, dar-lhes dele todos os aspectos da inocência. Ainda quando se trata de uma criança de maus pendores, cobrem-lhe as más ações com a capa da inocência. Essa inocência não constitui superioridade real com relação aos que eram antes, não. É a imagem do que deveriam ser, e se não o são, o consequente castigo exclusivamente sobre elas recai. Não foi, todavia, por elas somente que Deus lhes deu esse aspecto de inocência. Foi também e sobretudo por seus pais, de cujo amor necessita da fraqueza que as caracteriza. Então a criança vem daquela forma inocente, daquela forma meiga, né? Que até a gente que muitas vezes não é mãe, não é pai, fica, né, agraciado em ver aquele rostinho tão pequeno, tão delicado. Então assim nascemos, para que nossos pais tenham essa afeição e possam nos auxiliar, né? A infância ainda tem outra utilidade. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem
e para se melhorarem. Poxa, descobrimos para que estamos aqui, né? Para nos aperfeiçoar e para nos melhorar. A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devem fazê-los progredir. Nessa fase é que eles podem reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. Tal o dever de Deus impôs aos pais, missão sagrada de que terão de dar contas. Assim, portanto, queridos irmãos, a infância, ela não é inútil. Ela é útil para todos nós e ela é necessária e indispensável, mas também, consequentemente, natural, né? Das leis que Deus estabeleceu e que regem todo o nosso universo. E eu falei hoje sobre a evangelização infantil para vocês também, né, para dizer a vocês que a nossa casa espírita também tem a evangelização infantil, tanto dos pequenos, né, que ainda não leem, não escrevem, e também dos maiores. Então, todas as crianças, todos os seus filhos, netos, né, aqueles que vocês são responsáveis, são bem-vindos a ficar conosco, né, com as nossas orientadoras, na quarta-feira, enquanto vocês estão aqui, né? Então, enquanto os adultos estudam aquilo que é do adulto, né? Estando em corpo já de adulto, as crianças também têm a oportunidade de estar estudando, né? Na linguagem dela, através de brincadeiras, né? De situações lúdicas, de histórias também, né? Que vai agregando cada pouco, né? E melhorando e fazendo deles seres melhores para esse planeta onde estamos, né? Concluindo então a nossa mensagem dessa noite, devemos estimular e estudar a vida e o porquê vivemos na Terra, ajudando as crianças a se libertarem das contingências perigosas que devem passar como adultos, né? Então, lá quando a gente foi criança, né, muitas vezes nossos pais não falaram para nós algumas coisas que talvez a gente precisava saber quando chegaram, né, à vida adulta. Os pais devem estar preparados para receberem todos os tipos de espíritos que Deus lhes enviará para a devida educação dos seus impulsos inferiores, sejam eles espíritos evoluídos ou espíritos mais inferiores, né? Não cabe a nós escolher. Então, pode nascer no lar um espírito elevado, porém no meio deles devem vir irmãos cheios de paixões inferiores, mostrando aos pais a necessidade de trabalhar em favor da própria humanidade. Quem educa bem o seu filho colabora para a paz do mundo. Quem educa uma criança, seja ele pai, mãe, tio, avô, professor, educador, colabora com a paz no mundo. E nós precisamos de paz no mundo. Os pais devem pensar que foram crianças também. Todos nós fomos crianças também. E se não formos bem educados, queridos irmãos, é motivo maior para educar bem as nossas crianças. Não precisamos culpar os nossos pais, mas sim agradecer, porque por causa deles nós estamos aqui. Ser gratos, respeitar e cuidar, porque eles aceitaram a nossa estada aqui, senão nós não estaríamos. Então, é importante que a gente não culpe, né, que a gente perdoe aquela nossa criança que muitas vezes não foi compreendida pelo pai e pela mãe, que aquele pai e aquela mãe também é um espírito em evolução, também tem os seus defeitos e as suas arestas a serem reparadas, mas nós devemos olhar para dentro de cada um de nós, ao exemplo do nosso irmão, Jesus Cristo,
que na terra esteve trazendo a lei do amor, que é a lei do nosso Criador, né? E nos melhorarmos, né? Eu desejo a vocês, queridos irmãos, toda a paz do Senhor, uma noite maravilhosa. E hoje, né, findando esse dia, quando vocês forem orar, né, agradeçam essa criança interior que existe em cada um de vocês, abracem essa criança, né, e orem com toda a fé, com todo o amor a esse Deus que é Pai, né, para derramar todas as bênçãos necessárias sobre cada um de nós. Que assim seja. Eu vou ler então uma mensagem final, que é do livro Pão Nosso, que foi ditado por Emmanuel, a Francisco Cândido Xavier, e ele nos diz: em família. A luta em família é problema fundamental da redenção do homem na terra. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Essa é indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Bom pregador e mau servidor são 2 títulos que não coadunam. Os apóstolos aconselham o exercício da piedade no centro das atividades domésticas. Entretanto, não alude à piedade que chora sem coragem ante os enigmas aflitivos, mas aquela que conhece as zonas nefrálgicas da casa e se esforça por eliminá-las, aguardando a decisão divina a seu tempo. Conhecemos numerosos irmãos que se sentem sozinhos espiritualmente entre os que lhes agregam ao círculo pessoal através dos laços consanguíneos, entregando-se por isso à lamentação e ao desânimo. É imprescindível, contudo, examinar a transitoriedade das ligações corpóreas, ponderando que não existem uniões causais no lar terreno. Preponderam aí, por enquanto, as provas salvadoras ou regenerativas. Ninguém despreze, portanto, esse campo sagrado de serviço, por mais que se sinta acabrunhado na incompreensão. Constituiria falsa grave esquecer as infinitas possibilidades do trabalho iluminativo. É impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis nem mesmo a uma casa pequena, aquela em que a vontade do Pai nos situou a título precário. Antes da grande projeção pessoal, na obra coletiva, aprenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares no dia de hoje, convicto de que semelhante esforço representa realização essencial. Que assim seja. Que assim seja.